Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estar participando das nossas devocionais, por estar acompanhando aqui pelo canal. Que o nosso Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Se você puder, curte esse vídeo, se inscreve no canal também, ativa o sininho para você receber todas as notificações todos os dias e também compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para assim você ajudar a propagar a palavra, o evangelho do Senhor Jesus, certo? Bom, a nossa devocional de hoje está baseada no texto que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 6. Certo? É um texto muito conhecido, nos ensina um pouco sobre a história de Noé e existem algumas lições muito valiosas que nós podemos levar para as nossas vidas. Eu não estarei fazendo a leitura de todo o texto, mas fica para você aí a tarefa de casa, ler e meditar nesse texto hoje. Tem como título A Corrupção do Gênero Humano. À medida que formos meditando, eu estarei fazendo a leitura de alguns versículos para vocês. Para a gente compreender, para a gente fazer as aplicações às nossas vidas, a gente precisa entender o que acontecia naquele momento, né? E esse momento da corrupção do gênero humano vem trazer justamente o momento em que Deus olha para a humanidade e observa o quanto era mal os desígnios do coração daquelas pessoas. A palavra diz que à medida que os homens foram se multiplicando, eles foram se dando em casamento, né? Casando, constituindo família. Só que chegou um momento em que Deus olhou para a humanidade e viu que o homem era absolutamente carnal, que a carnalidade havia tomado todo o espaço na vida daquelas pessoas. E aí ele percebeu, a palavra usa, né, o termo se arrependeu, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Só que a gente precisa ter cuidado com essa afirmação. Esse se arrependeu diz respeito a uma tristeza profunda que Deus sentiu em ter feito o homem. Porque a gente sabe que Deus não é homem, né? Para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Então a gente só precisa ter esse cuidado para a gente não interpretar mal. Então a maldade do homem era tão grande que Deus ele sente essa tristeza profunda em ter feito o homem. Só que aí vem um detalhe muito importante, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós podemos aplicar às nossas vidas. O versículo 8 diz assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, em meio a toda aquela maldade, a toda a situação que o mundo estava caótico, Deus olhou para Noé e viu um homem íntegro, um homem justo, um homem que andava retamente. E a principal aplicação que nós podemos fazer às nossas vidas é a seguinte: assim como naquele momento havia muita corrupção do gênero humano, nós também podemos observar isso na sociedade em que vivemos. Nós sabemos que cada vez mais a humanidade tem se corrompido, né? Que o tempo tem se afunilado, as coisas têm se afunilado e muito tem acontecido. Seja a prostituição, seja problemas em relação à homossexualidade, ao aborto, a legalização de drogas. Então a gente tem visto, né, a maldade, a violência, a mentira se propagando de forma absurda no mundo hoje. Então nós vimos o quanto as pessoas têm sido corrompidas, o quanto a nossa natureza é carnal, né? Fora de Cristo nós fazemos coisas tão terríveis. E a grande pergunta e reflexão que nós precisamos fazer às nossas vidas hoje é: se o nosso Deus olha para as nossas vidas hoje, em meio a tanta essa maldade, Ele pode dizer o mesmo que Ele disse a Noé? Ele pode olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer: a humanidade está corrompida, as pessoas estão perdidas, mas esses servos aqui acham graça diante de mim. Esse servo aqui, eu ou você, anda retamente, anda de forma íntegra. Será que nós temos vivido dessa forma? Será que em meio a tanta coisa que tem acontecido no mundo, será que muitas vezes nós não temos andado e feito coisas que os ímpios muitas vezes fazem, ou que as pessoas muitas vezes, da forma como eles agem? Então, a grande reflexão que nós fazemos é essa, queridos. Então, que nós possamos a cada dia buscar no Senhor sabedoria, buscar no Senhor graça mesmo, misericórdia, para que nós possamos ser como Noé, mesmo em meio a uma geração perversa e corrompida, que nós possamos achar graça diante do Senhor. Até porque, como a palavra nos ensina, nós não podemos nos amoldar, não podemos nos moldar aos costumes do mundo, nós não podemos nos conformar com a geração que a gente vive tem agido, né? Nós precisamos buscar a renovação da nossa mente através da palavra do Senhor.
Então, que Deus aplique essa palavra no meu coração primeiro, no coração de cada um de vocês, e que possamos buscar em Cristo a força necessária para vencermos o pecado e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Que Ele abençoe a vida de cada um de vocês.